Você sabia que os pagamentos do INSS estão correndo perigo nesse mês de dezembro? É isso mesmo, muito prazer, meu nome é Guto Silva. Todo dia eu trago uma informação importante para fazer valer os seus direitos e hoje, sábado, 3 de dezembro de 2022, não vai ser diferente. Hoje eu vou explicar um pouquinho para você o que está acontecendo em relação a esse assunto que pegou muita gente de surpresa. A matéria saiu em vários sites de nomes e eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Eu trouxe dois títulos importantes relacionados ao INSS para que você entenda o que está acontecendo. Saiu uma matéria nessa sexta-feira no site Folha de São Paulo e saiu uma matéria também no Economia IG e está se estendendo e a situação não é brincadeira. Lembra que o governo federal liberou um aumento do Auxílio Brasil para milhares de segurados do programa social? E outra, lembra que o governo federal liberou uma grana aos taxistas e também aos caminhoneiros que eram autônomos? Pois bem, a conta chegou e eu vou explicar tudo para você nesse vídeo, mas antes de eu explicar, eu quero pedir para você já compartilhar essa matéria, porque eu acho um absurdo o governo federal liberar uma grana para vários grupos que estão precisando, eu sei, mas esquecer os aposentados, os pensionistas, quem recebe benefício de prestação continuada, quem recebe auxílio doença, quem recebe auxílio acidente. Essas pessoas também precisam de ajuda e nada foi feito nos últimos 3 anos para elas. Aí alguns vão falar, o aposentado já tem o pagamento fixo. Tem sim, mas ele também tem gasto com remédio, com farmácia, com tratamentos que o SUS não dá para eles, não tem um tratamento decente, às vezes vindo do SUS, ele tem que recorrer à ajuda de terceiros para conseguir, às vezes, pagar um exame. Então, quer dizer que tanto os aposentados, como quem recebe benefício, como quem recebeu ajuda sendo taxista ou caminhoneiro, tem direitos iguais, não importa a categoria. O que importa é que se pode ajudar um, tem que ajudar o outro também. É assim que tem que funcionar, é assim que eu fui criado. O governo pode não ter dinheiro para pagar INSS até o final do ano. Preste atenção, Casa Civil consultou o Tribunal de Contas para abrir um crédito suplementar para pagar a Previdência Social. Após sucessivos bloqueios orçamentários, o governo do presidente Jair Bolsonaro caminha para zerar o caixa destinado para o ano que vem, ou melhor, para o ano de 2022. Segundo o jornal A Folha de São Paulo, restam apenas 2,4 bilhões para pagar despesas discricionárias de todos os ministérios até o final do ano, colocando em xeque até mesmo os pagamentos ao INSS. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, consultou o Tribunal de Contas da União sobre a possibilidade de abrir créditos extraordinários para bancar algumas despesas relacionadas ao INSS. Esses créditos, essas despesas, no caso, extraordinárias, não seriam uma pedalada fiscal? Comenta aí no vídeo. O TCU não se manifestou sobre o pedido ainda, mas segundo a regra de ouro, o governo não pode se endividar para pagar despesas correntes. O governo alega que a redução acelerada da fila de espera elevou o número de beneficiários e, portanto, aumentou o gasto acima do esperado. O buraco nas despesas obrigatórias é estimado em 22,3 bilhões, dos quais 70% corresponde à Previdência. A Casa Civil alega que o exercício de 2022 apresenta situação atípica e questiona-se o crescimento imprevisível e extraordinário de despesas obrigatórias, conjugada com a ausência de instrumentos legais adequados à demanda por crédito adicional em função de restrição temporal, seria motivação suficiente para a abertura de um crédito extraordinário. A Casa Civil solicitou ao Ministério da Economia uma série de pareceres
para embasar a petição, um deles assinado pelo próprio ministro Paulo Guedes. Ou seja, na verdade não tinha grana para liberar a quantidade de programas sociais que foram liberados, mas eles fizeram. Os cortes no orçamento chegaram a 15,4 bilhões, impossibilitando o funcionamento de diversos setores públicos. A solução adotada pelo governo foi bloquear a verba dos ministérios, dos quais saúde, educação, desenvolvimento regional foram os mais afetados. Eu disse, saúde, educação e desenvolvimento regional foram os mais afetados, além das emendas de relator devido a desavenças de Bolsonaro com o presidente da Câmara dos Deputados. O Ministério da Educação, por exemplo, ficou com apenas 466 milhões disponíveis até o final do ano. Na saúde, foram 374,6 milhões. São valores ínfimos para o porte das políticas conduzidas por essas pastas. Até o presente momento não houve sinalização positiva ou negativa do relator geral da Lei Orçamentária Anual para que as despesas obrigatórias pudessem ser suplementadas com recursos oriundos de programas de RP, emendas de relator. Essa situação vem preocupando a área técnica do Ministério da Economia e do Trabalho e Previdência em virtude de não haver tempo hábil ainda nesse exercício para suplementar despesas obrigatórias. Alerta ofício obtido pela Folha de São Paulo e assinado por integrantes da Secretaria de Orçamento Federal. O governo tenta também, via projeto de lei, tentar remanejar o orçamento, mas os esforços do Congresso voltados para a transição devem inviabilizar a votação no prazo. Outra alternativa foi tentada em relação ao STF. O governo pediu para pagar a lei Paulo Gustavo de repasse ao setor cultural com recursos extraordinários, opção que foi negada pela Corte. A última opção seria incluir na PEC de transição o montante para a Previdência, mas os técnicos da economia não estão autorizados a se envolver nessas articulações que têm sido conduzidas apenas por parlamentares. A violação do teto de gasto poderia ser enquadrada nessa categoria, ou seja, se abrir um crédito extraordinário, teremos uma pedalada. Assim como não o pagamento de uma despesa, que, como diz o nome, é obrigatória. A questão vem sendo tratada como prioridade do governo, tanto que o ministro Ciro Nogueira assinou uma petição no dia 1º de dezembro e protocolou o pedido na madrugada desse dia 2. E aí, você aposentado, você que recebeu aí algum benefício do governo federal, é justo você receber ajuda e os aposentados não? Comenta aqui no vídeo, eu quero a sua opinião. Daqui a pouco eu volto para falar mais, explicar mais nesse sabadão. Não sai daí não, vem comigo, aqui tem verdade.